estamos numa palestra hoje com o título Mediador. Então são aplicações que Deus traz para mim e para você, para os que não ouvem através da internet, do WhatsApp, YouTube, blog, né? Vocês ouvindo esses calqueios, né? Aquilo que calca, aquilo que fica na sua mente, vai melhorando a tua vida. Sua vida vai ficando melhor porque você vai descobrindo os mistérios de Deus. Então você não anda mais obscuro, você não anda com a mente mais fechada, pelo contrário, você sabe o que está acontecendo. E o fim disso tudo você sabe o que é que vai dar. Porque todo mundo fala assim, a gente não sabe, né? Só Deus sabe. Ao Deus deles, só Deus sabe. Se Deus está longe demais, para nós Deus está em nós. Só Deus sabe, e eu. Porque quem tem a mente de Cristo sabe quais são os pensamentos de Deus. Assim é? E nós vamos ver essa matéria aqui agora que se chama mediador, que isso faz parte muito grande da tua vida no dia a dia. Está baseada lá em 1 Timóteo 2, 5 ao 7. Vou fazer a leitura, depois vamos falar sobre isso, né? Diz assim o apóstolo Paulo ao seu filho na fé, verdadeiro filho na fé, Timóteo. Na primeira carta de Timóteo, Paulo diz o seguinte, do capítulo 2, do versículo 5 ao 7. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Então nós estamos falando de algo celestial, não é isso? Algo espiritual. Cristo Jesus, pronto, esse é o mediador. Homem, é a sua atuação. A qual a si mesmo se deu, então é algo que voluntário. Eu sei o que vai acontecer, e eu estou me dando para isso. Ninguém pode se dar para uma coisa sem saber o que é que vai acontecer, não é verdade? A qual si mesmo se deu em resgate a todos os filhos, né? Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, deve estar sempre falando sobre isso. Para isso fui designado, então ele não teve opção. Paulo aqui diz, eu não tive opção, eu fui designado. Eu fui predestinado. Pregador e apóstolo. Afirma a verdade, não minto. Mestre dos gentios, na fé. Então ele está falando de filho. Todo filho tem o dom da fé, assim é? Então ele está falando, olha, sou mestre dos gentios, não é todos os gentios, só os que estão na fé. E na verdade, quer dizer, debaixo da graça. Assim é? Então é importante sempre apontar o apóstolo Paulo, o que lançou o fundamento, que é Cristo, para aprendermos com respeito a Deus. Então o apóstolo Paulo tem que ser o nosso alvo para os ensinamentos na Bíblia. Ele que veio e trouxe as suas 14 epístolas, né, para o que? Nos levar a um conhecimento profundo de Deus. Porque ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Então uma pessoa, um filho de Deus, que é da fé e da verdade, se ele não tiver Deus, ele nada pode fazer. E assim nós nos encontrávamos, Paulo diz, que nós éramos gentios na terra, sem Deus no mundo. Então um gentio sem Deus no mundo, ele não pode fazer nada de bem e de bom. Nada. Ele é um fracasso, consumado fracasso. Então se você não conhecer Deus, nas Escrituras, no tempo correto, da dispensação que ele promoveu, desde Gênesis até Apocalipse, se você não conhecer qual a disposição e a dispensação que você está sem Deus no mundo.
E a vida é amarga para quem está sem Deus no mundo. É amarga. E nós vimos isso aí com os nossos irmãos crentes denominacionais. Nós até falamos, demoniacionais. Não, demônio acionais. Demônio acionais. Né? As denominações que tiram as pessoas de Deus. E eles parecem, assim, claro que estão sem Deus no mundo, porque todos os dias, quando eles acordam, eles buscam Deus. Quem busca é porque não tem companheiro. E ele diz, sem mim, nada podeis fazer. De manhã ele pede, Deus venha sobre mim. Chega à noite, quando ele vai dormir, ele diz, Deus vem sobre mim. Então Deus não foi com eles. E ele está sem Deus no mundo. Então como é que vive um camarada desse? Como vive um filho desse na terra? Uma vida amarga. Uma vida amarga. De fracassos, de tristezas, decepções, angústias. Sempre. E aí eles, pelos ditos impostores, diz, a vida é assim mesmo, irmão. Não é assim. Não é assim. Porque houve um mediador para mudar essa situação. E nós vamos falar sobre isso. Porque a nossa vida já mudou, não é assim? A sua vida já mudou? Lógico. Olha a tua vida e olha a vida do outro. Ou de outrem, né? Ouve, vê a vida dele, o que eles falam. Porque a boca fala do que está cheio o coração, a mente. A fisionomia deles demonstram que eles estão sem Deus no mundo. Porque quem tem Deus no mundo é uma pessoa feliz. Ele descobriu algo que não pode chegar perto daquela visão que ele teve de Deus. Quem tem Deus está bem, meu irmão. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Então com ele você pode o quê? Todas as coisas. Todas as coisas. É só aguardar o tempo seu para que isso aí aconteça. Então você não pode o quê? Desanimar, você não pode retroceder, porque o Senhor mesmo diz que Ele não agrada daqueles que o quê? Retrocedem. Uma vez que você ouviu essa graça que nós pregamos, que eu prego, você agora é nova criatura. Então você não pode retroceder mais. Aí você diz, não, peraí, eu não retrocedo, porque as coisas velhas para trás ficam. Eis que tudo se fez novo, eu sou uma nova criatura, a minha vida agora é muito boa. Porque eu não estou mais dependendo de ninguém. Vida boa, ninguém depende de ninguém. Porque você tem o quê? Agora uma companhia de anjos, que foi trazida pelo apóstolo Paulo nos ensinamentos, dizendo em Hebreus 2,14, né? Ele diz, não são todos eles espíritos ministradores, referindo a anjos? É 1,14? Hebreus 1,14, não são todos eles espíritos ministradores, enviado a serviço, a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então tudo está a teu favor, diga, tudo está a meu favor. Até o mal está a teu favor. Olha, só Deus pode fazer isso, né? Então ele diz, sem mim nada podeis fazer. Até o mal é a nosso favor, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e que são chamados segundo o seu propósito. Você está bem, meu irmão. Põe isso na tua mente, você está bem. Não tem nada que pode mudar os desígnios de Deus da sua vida. Você só precisa a cada dia conhecer mais da palavra que é viva e eficaz. Só isso, mais nada. Então, o apóstolo Paulo é agora o divisor de água para nós, porque ele que traz o Cristo ressuscitado. O mediador. Mediador é Cristo. Não é isso que ele diz?
Porque há um só Deus, um só mediador, não existe dois e não existe três deuses, entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem, manifestação. Cristo Jesus, homem, é manifestação de Deus. Assim é? Então, ele aqui disse, no versículo 7, Paulo dizendo, eu sou pregador, apóstolo e mestre dos gentios. Eu coloquei, devemos ser obedientes, nós os gentios, a Paulo sempre. Sempre, porque ele que tem a direção para nós. Ele que tem a palavra, ele que conhece o caminho das pedras. E nós temos que conhecer o caminho das pedras para nós não nos afogarmos nas ruínas dessa vida que a religião trouxe, colocando um Deus que não existe. É um Deus mitológico. É um Cristo mitológico. Nós não podemos ter essa imagem desse Deus e desse Cristo na nossa mente, trazida pelas denominacionais ou demoniacionais. Nós não podemos ter eles, porque eles afastaram o povo de Deus. O povo está na contramão de Deus. Eles não sabem nada da vida deles. Só sabe que é luta, que é luta, que é prova, que é prova, que é luta. Só isso que eles sabem. A boca deles refere isso. A imagem deles, a fisionomia mostra isso. Pessoas novas com fisionomia de pessoas fracassadas, de velhos, desanimados, cansados. Nós não, nós renovamos todo mundo, assim é? Mente renovada. Então, esse apóstolo, que é apóstolo dos gentios, que é mestre, que é pregador dos gentios, ele diz, porque há um só Deus. E nós sabemos que no meio do sistema, para nós desbancarmos mais o sistema, diz que há o quê? Uma triunidade, Deus triuno. Que a trindade trindade. Ele diz, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso é uma dedução, isso é uma axiologia, isso não é revelação. Então eles acham que há três deuses, não é isso? É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bonito isso, né? Mas só que esses três significam sinônimos um do outro. Deus, Espírito e Jesus são sinônimos. Porque há um só Deus. Quando fala um, não há trindade, não há trino. Não há. Só há três. Pai, aliás, há um só Deus, só um Deus. E com suas manifestações como Filho e como Espírito. Porque eu não posso negar o que está escrito, abençoado. Porque se nós fizermos isso, aí entra as axiologias, as teologias do mundo. E o mundo é teológico. Que quer dizer o quê? Eu tenho um laboratório, onde eu coloco Deus no meu laboratório, e eu como cientista, como pastor, né? É assim que eles fazem, como pastor, como apóstolo, como missionários. Então a gente coloca Deus, coloca a Bíblia no laboratório e começa a achar um tanto de negócio. Não, eu acho que isso aqui significa isso. E a trindade foi uma axiologia descoberta pela esses cientistas loucos, né, que colocaram no laboratório os Deus e achou e dividiu Deus. Dividiram Deus em três, só Deus. Não, o Senhor não é um só, não. O Senhor é três. Nós determinamos, porque nós entendemos dessa forma. Você anda pelo seu entendimento ou pelo meu? Você anda pelo seu entendimento ou pela minha revelação? E Paulo, como apóstolo dos gentios, não dá essa esperança para ninguém. Não dá esse espaço para ninguém pensar que há mais do que um Deus. Há um só Deus. Você crê nisso? Então nós estamos presos nisso aí, ó.
E nós, gentios, somos os que estamos carregando essa informação agora, porque agora é o tempo da igreja gentílica e não a igreja hebraica, judia, né? Agora é o tempo dos gentios, e nós somos gentios, porque nós não somos judeus, então nós somos o quê? Privilegiados. E nós estamos desfazendo as obras do diabo que está aí fora, falando que Deus é três. É Deus, é a Trindade, a augusta Trindade. Nós estamos desfazendo essa feitiçaria na mente das pessoas. Há um só Deus. Um só Deus. Então, Paulo era conhecedor. Paulo que fala sobre isso, ele tem uma base. Qual é a base dele? O judaísmo. O judaísmo diz que há um só Deus. Ali não cabem três deuses. Três deuses veio, sabe quando? Quando surgiu o chamado evangelho da circuncisão, trazida por Pedro, João e Tiago, que trouxe algumas interpretações que o sistema religioso com seus pastores dividiram Deus, porque coube, por meio de João, Pedro e Tiago, falar que há três manifestações, que se chama Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então o erro está aí. E quem ficou com Paulo, ficou um só Deus, um só Espírito, um só batismo. Não existe mais do que um. E um só mediador, não há vários mediadores. Então muitos acham no sistema religioso que pode mediar você, não pode, há um só. E se ele não tiver esse entendimento, ele vai tropeçar e levar todo mundo à loucura, como está aí um povo sem Deus. Buscando, buscando, buscando e nunca acham. Esperando, esperando e nunca chega. É um povo vazio, morto, triste, magoado com a vida, com as situações, e fica pegando filosofias humanas para poder encaixar dentro do que eles estão pensando. Então veja bem, Paulo, que lançou o fundamento, a base está aí, como diz lá em 1 Coríntios 3:11, vamos só ver aqui, ele diz, porque ninguém, o que é ninguém? Ninguém. Se não tiver baseado nisso, nem Pedro, nem João, nem Tiago, nem Judas, ninguém. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E lá no 3:10 ele diz que, segundo a graça que me foi dada, como prudente construtor, lancei o quê? O fundamento. Então ele diz, ninguém pode lançar outro fundamento, a qual foi posto por Paulo, que é quem? Jesus Cristo. Então já está definido que ele é o que lançou o fundamento. Se você quer edificar, se você quer crescer em Deus, tem que ser em cima desse fundamento. E Paulo diz, segundo o meu evangelho. Então você vai ter que pegar o evangelho de Paulo, as 14 epístolas, e construir uma vida em cima desse fundamento que é Jesus Cristo. Aí sua mente vai abrir, minha mente vai abrir, e vamos viver os melhores dias da nossa vida aqui na terra. E eu vejo interessante que o fundamento aqui, Jesus Cristo, que ele está falando, é o de Nazaré, tá, meu irmão? Não é o ressuscitado, não. Porque o de Nazaré que o quê? Destruiu o diabo. O de Nazaré que aniquilou o quê? O pecado. Foi ele. Então o fundamento é Jesus de Nazaré, a qual teve quem? O Cristo. E em cima disso ele levantou a grande igreja do Senhor. Então veja bem, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então Paulo, ele conhecedor do judaísmo, não pôde ser levado como os demais, Pedro, João e Tiago, para uma doutrina que não estava de acordo com o Senhor, porque Deus tinha algo a revelar muito grande para o futuro, que seria a graça, e esses três homens, a eles não foi confiado isso. Por isso que, quando Jesus os chamou, diz, olha, você vai e prega as ovelhas perdidas de Israel, porque estou levantando um outro, Paulo, que será o apóstolo dos gentios. Então vocês vão para a igreja perdida de Israel, e Paulo vai para os gentios.
E eles não conseguiram entender isso. E nem os chamados pastores agora, por falta desse entendimento, prega todos os pregadores como se fossem todos bons para os gentios. E não são. Os gentios têm que saber tudo que está escrito na Bíblia. E para ele o quê? Andar com pés firmes no chão e identificando o único apóstolo dele, que é o apóstolo Paulo. Tá? Para ele ter uma revelação exata da vida que Deus determinou para ele. Então Paulo, para falar que é um só Deus, vamos aqui em Gálatas 1,13, ele vem dizendo: porque ouviste qual foi o meu proceder, outrora no judaísmo, e como sobremaneira eu, a igreja de Deus, a devastava. Sobremaneira perseguia eu, a igreja de Deus, e a devastava. Então, Paulo, ele era o quê? Ele tinha um proceder exato da lei. Ele era conhecedor daquilo que ele estava fazendo, abençoado. Paulo não caiu de paraquedas. Paulo era um homem estruturado na lei de Deus. E ele conhecia detalhes do judaísmo. E ele perseguia a igreja de Deus e a devastava. Então Paulo sabia que agora, após a revelação da igreja, qual era o caminho de Deus. Que não era aquele que ele estava vivendo mais, porque Deus tinha coisas grandes a revelar para a igreja e escolheu ele como único para ministrar a igreja. Então quando ele diz, há um só Deus, um só mediador, ele sabia o que ele estava falando. Porque ele tinha as bases da lei. E ele diz que a lei foi o quê? O aio que nos conduziu até Cristo. Então Paulo sabia que pela lei ele foi levado até Cristo. Isso era um segmento. Isso era uma trajetória de Deus para a igreja. E ele identificou isso aí claramente. Ele não teve dúvida. Assim é, pessoal? Então, o meu proceder outrora no judaísmo, então Paulo era muito fiel. Muito fiel. E recebeu a graça em uma revelação também. Como ele recebeu o judaísmo, ele recebeu a graça também pela palavra. Está lá em Gálatas 1, 15, 16 a 17. Olha aqui, olha. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Então Paulo teve o que? Uma manifestação de Cristo. Cristo é uma revelação, não é só conhecimento. É algo que transcende a mente humana. E ele tinha essa experiência, porque Deus iluminou os olhos de entendimento de Paulo. Então, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre quem? Não é os judeus. Por isso que nós não ouvimos Pedro, João e Tiago. Conhecemos as epístolas deles? Conhecemos. E ela foi boa até a vinda de Paulo. Quando Paulo veio, já estava terminando o quê? O tempo do judaísmo que estava na cabeça ainda de Pedro, João e Tiago. Aquilo preservou a igreja até a vinda de Paulo. Quando Paulo manifesta, aí ele traz um outro evangelho, que é de poder e glória, porque não ia alcançar só os judeus, mas alcançaria quem? Nós, os gentios. E ele foi designado, e ele diz, sem detença, não consultei carne e nem sangue, e nem subi a Jerusalém, para os que eram apóstolos antes de mim. Olha para você ver. Paulo falou, se eu for lá, vai ter problema. Vai dar problema, não vou lá nos apóstolos de Jesus de Nazaré, porque eu vejo que eles não entenderam esse plano. Isso é para mim. Nem subi a Jerusalém para estar com os apóstolos antes de mim. Ele diz, não vou lá não, porque lá vai haver fermento e vai me atrapalhar. Mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ele ficou muito tempo fora, recebendo as revelações, abençoados. Então esse homem tem autoridade para falar.
Porque ficou canonizado na Bíblia isso aí, ó. E nós somos aqueles que estamos desvendando isso, porque passamos pela edificação. Então hoje nós temos uma mente livre para isso. Então há o que? Uma mediação aqui. Há um mediador. O que é mediador? É aquele que faz o que? Um elo. Alguém que estava distante. E ele agora aproximou pelo conhecimento. Há uma reconciliação aqui agora. Por isso que o nosso ministério não é ministério de salvação. O nosso ministério é o ministério de quê? Reconciliação. É mediação. Estamos mediando porque Cristo Jesus está em nós. Ele nos fez mediador dessa nova aliança. E estamos trazendo os filhos de Deus a esse conhecimento. Então isso é muito rico, isso é muito nobre, não tem coisa melhor do que isso. Ele diz, há um só Deus, um só mediador. E nós estamos em um só Deus e um só mediador, porque aqui não há essa magia, né? Esse ilusionismo, que se prega nas igrejas. Olha, em nome de Jesus de Nazaré. Esse nome é um nome que era usado pelos discípulos enquanto ele estava na terra. Ele chamou os discípulos e disse, olha, em meu nome vocês vão expulsar demônios, expelir demônios, vão curar, vão libertar, vão fazer isso e isso. Por quê? Esse nome estava ainda na terra, e tudo teria que submeter a esse nome. Jesus de Nazaré, o Cristo. Tudo teria que submeter, porque ele era a manifestação de Deus na terra. E ele estava cumprindo o quê? A lei e os profetas. Era uma manifestação gloriosa. É lógico que se não tivesse isso, nós não estaríamos aqui. Mas nós temos que saber que há uma glória maior do que essa. Muito maior do que essa, e nós temos esse conhecimento. Assim é, abençoado? Então, Jesus Cristo é uma manifestação, uma pessoa na terra criada por Deus, num corpo, para uma atuação dele mesmo. Para uma atuação dele. Ele criou essa imagem. Olha, quem deu o nome daquele garotinho que nasceu há 2018 anos atrás, de Maria? Foi o anjo que deu o nome, não foi? Os pais não puderam nem dar o nome. Ele diz, olha mulher, tu terás um filho, e não vai coabitar com seu marido não. Você terá um filho pelo meu Espírito, pelo Espírito de Deus. Ele vai julgar esse embriãozinho dentro do seu ventre. Você não vai ter relação com ninguém, porque isso aí é coisa de Deus. E tu colocarás o nome dele de Jesus. Então isso era o quê? Uma manifestação do poder de Deus, que aquela criança ia nascer, e quando nasceu, deram o nome dela de Jesus. Por quê? Porque ele seria o Cristo homem na terra. E o que esse Cristo homem na terra ia fazer? Mediar o seu povo. Como? Cumprindo a lei e os profetas. Porque a lei era o quê? Muito dura, ela castigava os judeus demais, abençoado. Era olho por olho, dente por dente. A alma que pecar, essa morrerá. Era um sofrimento dos 613 mandamentos não cumprido pelo homem. E Deus, na sua presciência, no seu amor, resolveu tirar a lei. E para tirar a lei, ele teria que trazer uma manifestação dele na terra, de alguém que poderia viver aquilo que ele determinou, porque senão seria muita loucura. Ele faz um negócio que ninguém consegue, não, ele diz, eu vou trazer uma manifestação minha e ela vai cumprir. E cumprindo eu vou tirar vocês disso e vou mediar vocês comigo novamente. Porque o pecado fazia separação entre Deus e o povo. E os judeus eram um povo que não tinha comunhão com Deus, porque eles eram pecadores, constantemente eles estavam pecando. E a vida deles era amarga. Porque as guerras havia no meio deles, e os destruía, e os matava, e os castigava duramente, porque ele estava em desrespeito aos 613 mandamentos.
Então Deus, na sua presciência, traz Jesus, por ele criado no ventre de Maria, para que quando ele nascesse fosse o mediador. Volta lá para mim em 1 Timóteo 2, 5 ao 7. Ele diz aqui, olha, a qual a si mesmo se deu um resgate por todos. Então, Jesus de Nazaré veio como o quê? Um Salvador para resgatar a todos, tanto judeus quanto gentios, que até então gentio não tinha parte nenhuma dessa. E esse Filho de Deus, Filho do homem, se manifestou com essa intenção e cumpriu o seu propósito. Quando ele foi para a cruz, o véu foi rasgado de cima e embaixo e ele diz que, Pai, perdoam porque não sabem o que fazem. E quem o matou foi os judeus. Foram os judeus que mataram Jesus e ele diz, perdoa, papai. Perdoa, papai. Perdoa eles. Eles não sabem o que eles estão fazendo, porque a lei trazia escuridão na mente. Eles não sabiam que Jesus era o Cristo. E não poderiam saber mesmo, que se soubessem como é que eles iam matar ele. De jeito nenhum. Eles eram adoradores de Deus, conheciam bem a lei, eles não iam fazer isso. Deus deixou que essa escuridão entrasse na mente deles, para que nós, gentios, na morte de Cristo, entrasse no reino e fossem favorecidos como igreja gloriosa. Assim é, abençoado? Então, esse Jesus realmente é um nome que precisa de ser falado. Jesus, o Cristo, o Salvador de todos, para adentrar no reino, não salvação eterna, porque nós somos salvos desde quando? Desde a fundação do mundo. Então ele foi o mediador entre Deus e o povo, porque Deus não ouvia mais, antes da manifestação de Jesus de Nazaré, Deus não ouvia mais o povo. Porque de Malaquias até Jesus de Nazaré, houve 400 anos de escuridão, Deus não manifestou na terra. O povo estava perdido, imagina o que deve ter acontecido com aquele povo. Das piores coisas. Quando Jesus veio, aí Deus se manifestou e começou novamente a falar com o povo. Ele foi esse mediador, esse entre Deus e os homens. Então, Deus só usa quem Ele escolheu, do ventre da sua mãe, para uma manifestação da terra, fazendo o quê? Uma mediação. Quer dizer, uma união entre Deus e o povo e Deus. Reconciliando. Ele diz que ele nos deu o ministério do quê? Da reconciliação. Isso significa o quê? Mediação. Mediou e trouxe a glória de Deus sobre a terra novamente. Então aí Deus começou a manifestar. E começamos a ver manifestações que há 400 anos atrás, ali entre os hebreus, já não existia mais. Assim é, abençoado? Então, Paulo, ao receber essa graça, começou a ministrar ao povo e mostrar que realmente essa manifestação viria e faria uma mediação onde o povo ia gozar da melhor vida aqui na terra. Então, Jesus Cristo é uma manifestação de uma pessoa na terra criada por Deus, num corpo, para a atuação dele mesmo, para a salvação dos judeus e dos gentios, numa atuação diversa, mediando e religando através dos véus, cumprido na lei e trazendo a graça. Então, Jesus, quando morreu, ele acabou com a lei. A palavra diz que Moisés trouxe a lei e Jesus trouxe o quê? A graça. Quando ele morre, ele encerra com a lei e a graça começa a manifestar. E então aí começa um povo novo a adentrar aí, precisando de uma mediação. Porque Jesus de Nazaré, o que ele fez no seu corpo? Mediou o povo de Israel, os judeus que estavam sem Deus na terra, começou a ter novamente o relacionamento através de Jesus de Nazaré.
apesar que não entenderam bem o que aconteceram, mas ali estava havendo um propósito de Deus, tirando a sobrecarga que estava sobre aquele povo, que eram os 613 mandamentos. Morreu, acabou a lei, então agora o povo está livre para ter novamente relação com Deus. Que até hoje nós vimos que os judeus não entenderam bem isso, mas Deus fez o propósito dele. Deus fez a vontade dele, Deus fez o querer dele, porque Deus não está condicionado a nada ao homem. Ele faz a vontade dele, independente do homem crer ou não crer, de aceitar ou não aceitar. Cumpriu a película de Deus, a história de Deus aconteceu aí. Então, lá em 2 Coríntios 5,19 e 2 Coríntios 2,14, nós trouxemos aqui esses versículos para mostrar que agora Deus atua na terra só em Cristo. Não é mais Deus de Israel, o povo, o Deus Jeová, o Yahvé, o Shaddai. Não é ele mais. Agora é o Cristo, através de um véu, fazendo essas manifestações. Ele vem dizendo, e a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então Deus não age na terra sem o Cristo. E o Cristo, para agir na terra, ele tem que ter o quê? Um corpo. Senão ele não manifesta. E você vê que os nossos irmãos, na ignorância ainda, trazida pelos seus pastores, buscam Deus. Não preocupam em estar em Cristo, eles querem Deus. Então eles vão para o antigo pacto e ali começam a invocar o nome de Deus. E esquecem que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, para você estar em Deus, você tem que estar onde? Em Cristo, que é o Evangelho trazido ao apóstolo Paulo, que clareia a minha mente e a sua mente para entender isso, e você em Cristo vive o tempo todo com Deus. Porque o nosso negócio agora é o Cristo, porque sem o Cristo você está sem Deus. É quando ele diz, sem mim nada podeis fazer. Então se você não tiver em Cristo, você não tem Deus. Se você não tem Deus, você está perdido. Então lá em 2 Coríntios 2,14, mais um versículo que Paulo traz, que diz o seguinte, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz. Então para você ser conduzido, você tem que estar onde? Em Cristo. Que é uma manifestação na terra em um homem. Por isso que ele diz, há um só mediador entre Deus e o povo, Jesus Cristo, homem. É Jesus Cristo, vírgula, homem. É Jesus Cristo em um homem. Porque se ele não tiver um homem na terra, ele não manifesta. Porque esse Cristo, ele só manifesta se ele tiver um homem, porque assim aconteceu com Jesus de Nazaré. Deus, para manifestar, para acabar com a escuridão dos 400 anos de Israel, ele teve que achar um corpo, que ele mesmo gerou no ventre de Maria, e diz, olha, ele chamará Jesus, quer dizer, o libertador, e virá sobre ele o Cristo, que era a manifestação, o poder de Deus também na vida dele. E ali começou uma mediação. Ali começou a mudar tudo. Ali nós praticamente, se soubéssemos, diríamos, glória a Deus, agora é chegada a nossa hora dos gentios entrar debaixo do reino e viver os melhores dias da sua vida. Então foi algo tremendo. Então, agora tudo Deus em Cristo. Primeiro, Jesus de Nazaré, judeu, tirando o pecado do mundo. Para ver o quê? A reconciliação. Porque se o pecado estivesse no mundo, abençoado, eu e você, gentio, não estaríamos aqui. Porque o judaísmo ainda estava de pé. Nós, gentios, não entraríamos, porque o judaísmo ainda estava em pé. Então ele tirou o pecado do meio. Jesus de Nazaré, religa. Paulo, para os gentios, lançando o fundamento, para nós entendermos esse plano de Deus glorioso. A qual ele diz, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então Paulo tem essa revelação, que ele era o Cristo, homem na terra. E ele profetizou sobre outro. Aí começou a era do Cristo, homem na terra. Então veja bem, aí nós tivemos quem? Dr. José Luiz de Jesus Miranda, edificando, reconciliando, mediando,
Deus aos homens, os homens a Deus. Porque quando Paulo morreu, acabou também a mediação. Foi 2000 anos de escuridão. E aonde nós vimos a apostasia instalada e o estrago que eles fizeram na nossa mente. Acabaram conosco. Nos trazendo escuridão, busca, oração, jejum, não deu não, irmão, busca mais, como se Deus fosse doses, homeopática, que você vai trazendo na sua vida, busca, e nós vimos que isso não trouxe alegria para o povo, que nós estamos vendo um povo derrotado. Um povo debaixo de magia, um sincretismo religioso adentrou no meio deles, principalmente pelas essas neopentecostais, que está levando o povo a uma vergonha total. A Adriana mandou para mim uma garrafa de água, e está lá dizendo que seria a garrafa dos milagres, onde haveria cura, libertação, expulsão de demônio, que você ia tomar aquela água. Olha para você ver o absurdo que chegaram os nossos irmãos. Leva uma rosa ungida, leva uma roupa. Olha, meu irmão, a coisa mais ridícula que possa imaginar. Então, nesse tempo, antes dessa outra manifestação de Deus na terra, Jesus Cristo, homem na pessoa de José Luiz, nós éramos totalmente da escuridão. Então, esse homem fez a mediação, e nós somos um povo agora com essa mente, com esse conhecimento, com essas bases sólidas na vida. Você sabe que diante das situações aonde nós vivemos, o mundo é um mundo de situações, mas nós temos um comportamento totalmente diferenciado, rico, porque fez a mediação, reconciliou o céu com a terra. O céu não está mais lá no céu, o céu está na terra, houve reconciliação. Aqui estão os anjos, e aqui está o Cristo na vida de um homem reconciliando a igreja com Deus. Porque se não for através dessa aliança abençoada, não existe salvação. Jesus Cristo é uma manifestação na vida de um homem. Se não tiver um homem para receber esse Jesus, não há um só mediador. É um só, não são dois, não são três, não são quatro. E Paulo nos ensina o seguinte: daqui por diante a ninguém mais conhecemos o quê? Segundo a carne. E se conhecíamos Cristo segundo a carne, então ele já estava falando numa outra manifestação. Uma outra manifestação. Veio Jesus de Nazaré, uma manifestação de Jesus Cristo homem. Assim acabou a manifestação de Jesus Cristo homem na vida de Jesus de Nazaré. Acabou Jesus homem na terra. Acabou. Cristo na terra não existe. Veio a apostasia, 2000 anos de apostasia. Veio o Dr. José Luiz de Jesus Miranda. Jesus Cristo homem, porque ele estava o quê? Mediano. Trouxe a revelação das 14 epístolas de Paulo, dizendo que nós temos a doutrina da graça. Eu era um teólogo, ou melhor, sou, né? Que eu não era, não uso mais. E eu não conhecia sobre a doutrina da graça, eu não conhecia. Eu não conhecia essa doutrina. Estudei 3 anos e descobri que na Bíblia existia uma lei chamada graça. A graça que se falava é a graça das bondades de Deus sobre nós. Mas como doutrina, as 14 epístolas de Paulo, eu não conhecia. Eu misturava toda a Bíblia. Quando veio a reconciliação, a primeira coisa que aconteceu: lei, graça. Falei, o que é isso, lei e graça? Eu não conheço isso não, eu conheço a lei de Moisés. E sei que Deus, agora está no Novo Testamento, nós temos as graças de Deus na nossa vida, as bênçãos de Deus, que nós temos que buscar. Então não era a graça.
E quando veio a doutrina da graça revelada, eu entendi, falei, pô, então houve o quê? Uma mediação, um elo foi formado, uma ponte foi feita entre eu e Deus, e eu estou livre para ter contato com Ele, por meio de Cristo, por meio da palavra, e viver uma vida excelentemente boa na terra. Aí está. Então o que acontece, abençoados? Então houve a edificação, trazendo a revelação do Evangelho de Paulo para o doutor José Luiz de Jesus Miranda. Um véu, que como Jesus de Nazaré, partiu. E Paulo diz, eu lancei o fundamento, e outro edifica. Então Paulo se coloca na posição que ele não seria o edificador. Outro, quando fala outro, é outro, meu amigo, não sou eu. Não sou eu, é outro. Aí o que acontece? Veio doutor José Luiz, loucura, totalmente. Mediação, o mediador sempre é loucura. Quando Jesus de Nazaré veio, o que eles fizeram com ele? Perseguiram até matá-lo, porque ele era mediador. Então chamava ele de louco, falava que ele orava, que ele falava por meio de demônios. Falava que ele falava por meio de demônios. Por quê? Porque ele estava mostrando que a lei teve um fundamento, teve uma necessidade, mas ela teria o seu fim, porque veria alguém para substituir isso. Provocavam Jesus. Porque aí o que acontece? Ele sabia que havia um outro povo. Ele diz, olha, tem as minhas ovelhas, mas eu tenho outras ovelhas a buscar. E essas ovelhas, quem eram? Nós. A nós aqui. Com o evangelho aclarado, separado, meu irmão. Então outro viria. Aí veio José Luiz, como Jesus Cristo homem, fazendo o que? A mediação, e passando por uma perseguição terrível. De todas as formas queriam destruí-lo, porque eles não aceitam as coisas de Deus, abençoados. A mesma coisa será conosco. Porque as ovelhas que são desse aprisco ouvirão a voz de Cristo. E essa voz de Cristo faz elas seguirem. É como Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então nós estamos no tempo certo dessa mediação. Então, mediador não foi só doutor José Luiz de Jesus Miranda. Foi Jesus de Nazaré. Depois, José Luiz de Jesus Miranda. E agora nós estamos no quê? Na sobre-edificação. E na sobre-edificação tem que haver a mesma manifestação, porque é mediação também. E há um só mediador, qual? Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, vírgula, homem. Tem que ter um homem para pregar esse evangelho. Porque Paulo diz que ele viria e pregaria o meu evangelho. Então Cristo viria para pregar o evangelho de Paulo, trazendo na revelação. E como nós continuamos no evangelho de Paulo, então esse Cristo continua. Porque só ele entende os mistérios de Deus. Se ele não estiver na terra, não há revelação. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus, homem. Então nós temos que ter esse entendimento, porque esse entendimento nos levará ao quê? A transformação do nosso corpo. Ah, papai, aonde nós aguardamos? E como aguardamos esse momento? Então vou ver se eu consigo terminar isso aqui, abençoado. Então todos, para serem dentro das 3 etapas da graça, tem que ser Jesus Cristo. Fundamento, edificação e sobre-edificação. São 3 partes que compõem a graça de Deus, esse evangelho. E é necessário que o Cristo esteja em todos eles, porque senão vai haver falsidade.
Como nós temos alguns aí pregando a graça, mas sem essa revelação, sem esse entendimento. São pregadores. E Paulo até diz, é até bom que eles preguem mesmo. Deixa pregar. Uns por contenda, outros por mercado. Deixa que pregue. Importa que o evangelho seja o quê? Anunciado. Mas as ovelhas ouvirão a voz desse Cristo. E elas o seguirão. Porque é assim que está acontecendo. E como sempre aconteceu com as manifestações. Então veja bem. Então sempre usando o véu que Deus manifesta na terra. Essa manifestação só pode existir na terra quando um véu desse se manifestar, para cumprimento de um propósito e uma promessa. Há um propósito, há uma promessa. Né? E lá em João 10,16, segura só um pouco aí, abençoado, para nós chegarmos nesse entendimento. Olha aqui. João 10,16. Ainda há outras ovelhas. Então ele estava falando para os judeus, né? Os judeus já eram ovelha. Mas ainda há outras ovelhas, não desse aprisco, quer dizer, não do judaísmo. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá o quê? Um rebanho e um pastor. Não existe 2, 3, 4, 5, 6, 10 mil pastores, não existe. Não existe um rebanho batista, um rebanho metodista, um rebanho assembleia, um rebanho universal, um rebanho católico. Não, existe um rebanho só. Existe um pastor só, abençoado. Quem? Jesus Cristo, homem. Numa manifestação de um corpo na terra, trazendo uma mediação e os poderes do mundo vindouro sobre essa igreja. Que é o que? Trazendo a revelação das 14 epístolas de Paulo. Esse é o livro da revelação, as 14 epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus. Assim é, pessoal? Então haverá um só rebanho, um só pastor. Com isso cai o sistema. Nós derrubamos o sistema com essa pregação, porque os anjos estarão agora comunicando isso. Para a destruição do sistema religioso. Aonde cada um tem o seu rebanho. Esses entraram pela janela, esses são chamados ladrões, salteadores. Eles não entraram pela porta, Jesus diz, eu sou a porta. E para entrar na porta tem que entrar nesse evangelho, senão ele não entra. Eles são ladrões e salteadores, porque cada um tem o seu rebanho, sendo que a visão do Cristo Jesus, homem na terra, diz que haverá um só rebanho, um só pastor. Quando começou isso com Jesus de Nazaré, ele era o único pastor. E ele tinha um só rebanho, que era o judaísmo, que eram os judeus. Aí veio, no curso de 2000 anos, aparece José Luiz de Jesus Miranda. Só ele pastor, mais ninguém. Porque tem que cumprir essa palavra profética. Um rebanho, um pastor. Porque quem falou foi quem? A manifestação de Jesus de Nazaré na terra. Como Jesus Cristo, um homem. Haverá um só rebanho, um só pastor. Os outros são todos ladrões, salteadores. Estão comercializando com as minhas ovelhas. Por isso que ele diz, lá em João 10, 26, ele diz, vós não sois das minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e ninguém as arrebata da minha mão. Então o povo de Deus é um povo que tem vida eterna, que é chamado vida abundante. Você acorda e diz, hoje é o melhor dia da minha vida, e os anjos cooperam para isso, porque a cada dia a sua mente está sendo afinada, para que ouçam os anjos. Assim é, abençoado? Você é um abençoado? Um completo? Então, veja bem, chegaremos todos à transformação dos nossos corpos, quando isso acontecer, que já está acontecendo, que já há um rebanho, um só pastor, primeiro com Jesus de Nazaré, depois com Paulo, olha, e depois José Luiz, e nós vamos ver as manifestações, aqui em Jesus de Nazaré, Mateus 16, 13 ao 16, ouça aqui irmãos, permanece firme nesse pensamento,
Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Aí, ó. Olha o homem aí, Jesus de Nazaré. Aí ele vem dizendo no 14: e eles responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e alguns dos profetas. Tudo bem, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo. Então houve o reconhecimento que Jesus de Nazaré era quem? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele fala o Cristo, quer dizer, você agora é uma revelação, é uma manifestação de Deus na terra. E todos terão que submeter a ti, porque tu és o Cristo, o mediador entre Deus e os homens. E entre os homens e Deus. Então haverá agora na terra o palco das maravilhas de Deus sobre a terra. Aí Paulo entra, depois da morte de Cristo, né? Entra Paulo em Gálatas 4:14, também reconhecendo pelas pessoas. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelasse desprezo nem desgosto. Por quê? Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, homem. Porque Paulo era um mediador, ele estava lançando o fundamento da mediação. Então, houve um reconhecimento do povo, e ali começou as grandes maravilhas na terra. Lógico, são todos filhos de Deus? Não. Ele diz, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Nem todos. Então, nem todos vão ter esse entendimento. São só quem? As ovelhas, que já foram predestinadas para este aprisco. Então, Jesus Cristo, homem, continua na terra, abençoado. Porque senão não há revelação, não há entendimento, não vai trazer alegria, não vai trazer libertação, não vai trazer gozo, porque esse evangelho, Paulo diz que ele seria pregado por Jesus, que é o evangelho dele, trazendo as insondáveis riquezas de Cristo sobre o povo. Assim é? Assim é. Uma salva de palmas a esse Cristo. Ah, papai!